classificação sem asterisco, mas só por 20 horas. E eu não tirei o print, pô. Eu não tirou, tirei velho. o print. Não é possível, pô. Um print. Você, que é o maior defensor Veja, a gente antecipa muito debate, viu? Pode anotar o que eu tô dizendo. Um dos grandes debates que teremos, certo? E provavelmente teremos ao longo do próximo ano. Pode escrever o que eu tô dizendo, certo? Que eu acho que muita coisa vai atropelar ali, vai acabar atrapalhando. A gente vai ter esse debate ampliado em território nacional, que é essa coisa de a CBF definir com muita liberdade e sem nenhuma resistência quase, por adiar, antecipar jogos que por sobretudo, muitas Celso, vezes acabam impactando de forma direta durante um período muito longo na classificação das equipes, né? Era justamente isso que eu ia dizer. Sobretudo, deixar que um jogo adiado fique adiado sem data para a reta final do campeonato. A gente viu nessas últimas semanas 2 jogos entre Fortaleza e Atlético Mineiro quase seguidos, 2 jogos entre Santos e Palmeiras quase seguidos, 2 jogos entre Sport e Flamengo quase seguidos, tá? Isso significa que você deixou times um turno inteiro com um jogo a menos, alguns times com 2 jogos a menos. E a gente trouxe isso, Celso, esse tema. Começamos a mergulhar mais e a sublinhar esse tema no raio-x da rodada passada, considerando o jogo do Fortaleza, né, que teria com o Atlético Mineiro. Foi dentro do recorte do Fortaleza no raio-x. Mas recebemos informações, tá, de que aquela nossa ponderação repercutiu em outros clubes. Sim. Tá? A gente recebeu mensagens de outros clubes, de comissões técnicas, que disseram que esse tema precisa ser tratado com mais seriedade, tá, Celso? Veremos. Porque, veja só, atrapalha demais e pode comprometer trabalhos. A gente deu exemplo disso no recorte que a gente fez. Muitas vezes, um treinador acaba sendo demitido por um quadro que não muda, mas como é que vai mudar se você passou o campeonato inteiro, por exemplo, dentro de um Z4 com 2 jogos a menos? Isso. Com um jogo a menos, tá? Esse debate foi muito pertinente ali sobre o Fortaleza, porque qual foi a lógica do debate? Se o Fortaleza tivesse vencido o Atlético, os pontos que ele ganharia do jogo, ok, aparecem na classificação, mas não dá para voltar atrás e mudar a atmosfera do jogo anterior. Exato. Que você tinha Castelão mais esvaziado. Castelão esvaziado. E dos jogos anteriores, você teria uma outra percepção de campeonato, tá? Não é uma questão só matemática, que quando você vai pensar, não, veja, a ordem dos fatores não importa. Não importa em que momento você incluiu na soma de pontos de determinada equipe. Para a conta, óbvio que não importa. A gente não é idiota, né? Lógico. A gente está indo para além da óbvia, né? Da questão da obviedade, que é sim, importa. Sim, importa, né? E eu acho, Fred, que o caminho mais importante para encerrar aqui a minha participação é justamente ele passa diretamente pela definição de um prazo. Isso, eu acho que esse é o ponto. Você tem 2 rodadas. Isso. Você tem 5 rodadas para encaixar essa partida. Isso. Não pode ser ad eterno, pô. Tem que acontecer alguma coisa, Celso. Não é detalhe. Fácil é falar. Pegar um calendário complexo, como o que do ano que vem, por exemplo, e encaixar um jogo que precisa ser adiado, é complicadíssimo. Agora, na verdade, tem que se fazer um calendário que já antecipe qualquer risco desses confrontos e que não abra exceções. Por exemplo, a gente viu semana passada a apresentação da Fórmula do Campeonato Paulista, tá? Bem ousada, a gente até ia preparar um vídeo, tá? E acabou que a gente nem gravou esse vídeo, mas pelo fato de o Campeonato Paulista ser uma grande referência, né? Um padrão. Mas aí o Campeonato Paulista foi apresentado com quartas de final, semifinal e final em jogo único. Porém, o presidente da Federação de São Paulo disse: a gente vai tentar, com a CBF, autorizar para que a final seja em 2 jogos. Se a final for em 2 jogos, talvez atrase, deixe o primeiro jogo de 2 equipes de São Paulo que chegarem à final do estadual
atrasado da primeira rodada do Brasileiro. Pronto. Aí vai Acabou-se. jogar na Acabou-se. 29ª rodada. Depois Tá. do giro já. Veja, isso repito, interfere na estratégia, interfere no ambiente, interfere na forma como você joga o campeonato. Veja só, para mim o Fortaleza foi prejudicado. Tô dando um exemplo, mais palpável. Tá? Eu não vou dar um exemplo do Sport, que passou 2 jogos porque afundou no campeonato. E eram jogos complicadíssimos de você ter os Reverter, pontos, né? né? Ter os pontos. Era Flamengo, era Atlético Mineiro. Isso. Ok. Mas, para mim, o Fortaleza, por exemplo, foi prejudicado. Tá? Foi prejudicado. Porque o Fortaleza esteve parte do campeonato ali. 3 pontos, 4 pontos. É completamente diferente. Está a 4 pontos e está a 1. Completamente, pô. Às vezes a gente que faz aqui o raio-x tinha que fazer o exercício de lembrar que aqueles quadros históricos que a gente trazia tem que considerar que não é exatamente aquilo pro Fortaleza, tá? Então, assim, quantas vezes eu vi Marcelo Paes reclamando sobre isso? 0. Nenhum treinador do Fortaleza reclamou Parece sobre não isso. haver nenhuma O resistência, dirigente pô. não reclamou, a torcida derrubou o treinador, veio o treinador e ninguém reclamou disso, tá? Não há pressão quanto a isso, porque há uma resignação. Isso. Há uma resignação. Mas esse jogo mesmo, Atlético e Fortaleza, ele poderia ter sido marcado para a data que foi antes. E a CBF iria segurar, Celso. A CBF esperou a definição da Sul-Americana. Porque se o Atlético tivesse sido eliminado da semifinal pelo Independente Del Valle, o jogo seria na data da final da Sul-Americana e não nessa data FIFA que passou. O jogo ia ser 20 e poucos de novembro, não ia ter sido jogado ainda esse jogo. Porque toda a ótica é do Atlético Mineiro e a do adversário, Exatamente. que está na zona de rebaixamento. Exatamente. E a torcida, e os jogadores, e a questão anímica, e a forma com que o treinador entra em campo num jogo complicado. Talvez o treinador seja a posição que mais sofre com o Fortaleza com pegou isso aí, o Santos fora de casa, né? Aquele empate. Tô dando só um exemplo. Se o Fortaleza soubesse que teria 3 pontos contra o Atlético Mineiro, como é que ele teria jogado contra o Santos? Como é que o Santos teria jogado contra o Fortaleza? Diferente. Se ele soubesse que ele teria zerado contra o Atlético Mineiro, procuraria mais a vitória? Eu tô dando aqui situações hipotéticas, tá? Eu só quero dar um exemplo que isso realmente é algo que não pode ser essa brincadeira aqui, Celso. Não pode ser. Finalmente, tá? Temos a primeira, a segunda, a terceira classificação do campeonato sem asterisco. Durou 20 horas, tá? Porque o Red Bull Bragantino já abriu a 34ª rodada. Mas aí é quase uma brincadeira. A 34ª rodada vai ter jogos na terça, na quarta e na quinta, e aí a classificação fica, tá? Eu vou poder tirar meu print na quinta noite, tá? Não esqueça, por favor. A classificação sem asterisco, e aí até o fim, tá, Celso? Não tem essa alteração, não tem mais nada dentro do que está programado, a não ser que tenha tempestade temporal, né, um voo perdido, qualquer coisa do tipo, que precise alterar um jogo. Dentro da normalidade, não tem mais nenhuma rodada com um jogo que vai ser adiado, deixado para depois, até porque o campeonato está acabando, tá, Celso? Então, antes da gente mergulhar nas consequências desses jogos, queria só atualizar para quem estava em outro planeta na última semana, tá? A gente viu 4 jogos acontecerem, tá? 3 deles relacionados com a zona de rebaixamento. Eu diria que 2 diretamente relacionados e 1 indiretamente relacionado. E também 2 jogos diretamente relacionados ao título, tá? Eu estou falando de, primeiro, em ordem de acontecimentos. Atlético Mineiro 3, Fortaleza 3. Que lapa de jogo, né? Com o Daverson fazendo hat-trick, né? Exatamente. Os 3 gols, o Atlético Mineiro abre 3-1, Fortaleza reage dentro do jogo, tá? Moralmente, foi importante para o Fortaleza esse resultado. Matematicamente, não. Até porque no sábado a gente teve o Santos vencendo o Palmeiras, tá? Era uma data FIFA. Por isso, Celso, que inclusive tentam não marcar jogos na data FIFA. Mas eu acho que aquela história que a gente tá falando de entrar pra regra,
eu acho que a regra o máximo é até a próxima data FIFA e pronto, é a vida, é o campeonato, é o preço. Mas foi dentro de uma data FIFA, o Palmeiras não tinha em campo a sua face titular, né? Jogador na seleção brasileira, Vitor Roque, jogadores em outras seleções do continente. O Palmeiras foi até a Vila Belmiro e acabou perdendo para o Santos. Esse jogo impactou diretamente na disputa pelo título e na disputa pela permanência, tá? No mesmo sábado, o Flamengo goleou o Sport, né, na Arena de Pernambuco. Um Flamengo também totalmente descaracterizado por data FIFA e por outras questões de lesão, tudo. Mas o Flamengo venceu, chegou a estar perdendo por 1-0, né? Com 2 expulsos, conseguiu assumir totalmente o Com 2 controle do expulsos do jogo. Sport, 2 né? expulsos do Sport, tá? Conseguiu assumir totalmente o controle do jogo e, consequentemente, a liderança do campeonato, abrindo 3 pontos sobre o Palmeiras, tá? E no domingo, já abrindo a 34ª rodada, aqui não é um jogo atrasado, aqui é um jogo antecipado para ajudar o Atlético a ter mais tempo, tá? De preparação para a final da Sul-Americana. O Red Bull Bragantino bate esse Atlético Mineiro por 2-0, tá? Por isso que eu falei que era indiretamente ligado à zona de rebaixamento, porque o Red Bull Bragantino já vinha de uma vitória, então já tinha ido a 42 pontos. Não tem a tabela do Ceará, que deixa ali um mínimo risco, tá? Então agora o Red Bull Bragantino sai completamente e a gente vai ver que foi elevador, né? Mancini Respeito, professor. dissolveu com Goiás, chegou na Série A e corrigiu o rumo do trabalho que Fernando Seabra não estava mais conseguindo dar rumo, tá, Celso? Então, essa é a introdução desse nosso raio-x da. Tá escrito aqui rodada 34, que será a próxima. Esse raio-x, na verdade, ele não é de rodada alguma, né? Porque Verdade, ele é um da rodada raio-x. complementar. Ele é um raio-x intermediário ali, já dentro da rodada 34, com um joguinho da rodada 34, tá? Perfeito. Então aí o nosso raio-x bet nacional, tá? A bet dos brasileiros, a bet do jogo responsável e a bet do 45 minutos. Fred, vamos começar então. Antes de mais nada, deixa eu fazer um convite aí pra Sim. galera, velho, porque a gente é especialista em uma coisa, Fred, acompanhamento de última rodada. Sim. E também de zona de rebaixamento Isso aí, meu. Aí e regiões próximas. a gente entende E muito. por regiões próximas inclui a Série B inteira. Isso. E a gente vai fazer o convite aí para você acompanhar ao vivo aqui com a gente, tá? Nossa última rodada, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo da última rodada, vendo ali ponto a ponto, gol a gol, como fica o cenário dessa luta insana pelo acesso, mas também a luta ali contra o rebaixamento. Se você ainda não tem planos, já save the date aí, já deixa aí a data guardada. E se a gente se arretar, a gente segue ao vivo para Esporte Vitória. Quem mais quer tá aqui. Celso, novo retrato, tá? Da disputa pela permanência. É sempre importante lembrar, esse meu gráfico ele pode às vezes nos levar a um erro. E eu pensei isso hoje em casa, mas eu não corrigi, tá? Como eu não coloco mais o esporte, você pode contar 4 times para cair, tá? Mas desconsidere, tá? São 3. São 3. São 3. Um já tá caído. Nesse nosso gráfico aí caem 3, tá? E 2 escapam. Então é daqui do Vitória para baixo, tá? E esse... O Z3. O Z3. E esse, Celso, é o quadro da mudança, né? Inesperada, tá? A gente até considerava o Santos fazer um ponto, mas o Santos vence o Palmeiras e, com isso, o Santos deixa o Z4, tá? Não só é uma fotografia de momento, Celso, o Santos retomar a posição do Vitória. E aí veja a questão do jogo atrasado, Exato. o quanto o Santos remoeu, crise, tá? Teria sido diferente, porque o jogo atrasado foi esse, não foi o da semana passada. Uhum. Imagina como o Santos poderia ter jogado contra o Palmeiras com esses 3 pontos. Como o Santos poderia ter jogado contra o Flamengo no Maracanã com esses 3 pontos. Isso. O Santos foi um pouco franco-atirador nesses jogos. Isso. Tá? Aquele debate que a gente tá tendo, Exato, nesse caso, exatamente. é mais um exemplo, tá? Mas fato é, Celso, que o Santos foi a 36 pontos. Naquele. E não é qualquer. Não são qualquer 3 pontos, né? É porque é daqueles 3 pontos improváveis. Isso. Dos que você não conta, né? E
Agora a gente tem um recorte final de campeonato. Lembre que quando a gente trazia aqui o raio-x, eu disse, vamos só olhar até aqui. Vamos só olhar até a data FIFA. Agora é hora de olhar para depois da data FIFA. E aí a tabela do Santos, ela já é uma tabela que você enxerga a rota da permanência, tá? É. O Santos tem 36 pontos. Joga em casa nesse meio de semana contra o Mirassol. Para mim é favorito. Não vale muito eu dizer isso, porque desde a primeira rodada A gente eu digo que quem enfrenta o Mirassol é é favorito. favorito, mas ele vai lá e queima a Mas língua da aqui gente. eu já tenho plena consciência, obviamente, do quanto o Mirassol resiste, o quanto o Mirassol joga bem, o quanto o Mirassol dificulta. O Mirassol tá indo para Libertadores. Mas o Santos ligou aquele modo Encaixado. sobrevivência, né? Assim, torcida em cima, Vila Belmiro lotado, o time precisando muito do resultado, tá? Neymar tentando voltar, tentando encaixar um jogo. A gente comentou sobre o Neymar no programa da Seleção Brasileira, Neymar precisando dar respostas, o time precisando dar respostas. Eu acho que o Santos é favorito para esse jogo. Fácil, longe disso. Mas E a vitória sobre o Palmeiras, É. pô, dá aquela turbinada, né, Isso. velho? depois ele sai para enfrentar o Inter fora, um confronto muito direto, e daqui a pouco eu falo do Inter. Sport em casa é 3 pontos na conta. Ninguém pode perder ponto pro E esporte na mais, situação né? que tá, fora de casa, assim, não vai perder ponto. Não tem como aí, tá? O Santos tem 39, porque ele tem os 3 pontos do Do Sport. esporte. Juventude fora. Depende da sobrevivência do Juventude até lá. De Mas como ele vai estar ali na penúltima eu acho que vai rodada. estar rebaixado. Você Eu acha? acho que vai estar rebaixado. E aí muda completamente o desenho desse jogo se o Juventude tiver rebaixado. Cruzeiro na última rodada. Terceiro colocado, time duríssimo, porém, a 3 dias do início da semifinal da Copa do Brasil. Tudo indica que vai ter um Cruzeiro completamente reserva dentro da Vila Belmiro. Fora da Cruzeiro, disputa pelo título, tranquilo na na terceira posição. terceira posição da E fase a de 3 grupos. dias de enfrentar um Corinthians no que para ele vira o jogo do ano. Isso. Tá? Então, Perfeito. é uma tendência de um Cruzeiro Muito mexido. chave desligada, Ah. tá? Vila Belmiro, se o Santos estiver precisando de qualquer coisa aqui, tá? Então, Celso, veja só. A gente enxergar aí, tá? A gente enxergar 6 pontos pro Santos é relativamente fácil. Que agora colocaria ele com 42 pontos, que segundo o FMG dá 60%. Caiu 10, tá? Caíram Era 10 70. pontos, Lembra que eu exato. não gostava desse 42, tá? Caiu 10 pontos com esses jogos que Vinha aconteceram. caindo, deu uma estabilizada ali nos 70% e agora caiu 10 Caiu pontos, 10 né? pontos, tá? Caiu 10 pontos. Começa até a sinalizar que 42 vira uma região muito perigosa. Mas isso são 6 pontos. O Santos tem 3 jogos em casa, um confronto direto com o Inter fora e o Juventude fora. 7 pontos dá para enxergar também, Celso. 7 pontos leva o Santos a 43, 82% de probabilidade, tá? Redução de 7, não, não foram 17% não. 17% daria, não, redução aqui tá errado. Redução aqui foi de 9 pontos, tá? Esse 17 aqui tá errado. Redução de 9 pontos. Era 91%. Tem uma redução significativa aqui, tá? Se o Santos fizer 9 pontos, Celso, aí ele vai para 45, aí é 99,2%. Não é muito absurdo pensar em 9 pontos pro Santos, tá? Mas vamos ficar ali 7, 8. O Santos tende a ficar nessa região da classificação. Então, por isso, Celso, que tudo aqui, tá, deu uma Por que Queda, né? esses números todos eles tiveram redução de percentual? Porque o 16º agora tem uma projeção muito maior, tá? Por conta do Santos, Por conta né? do Santos. Não importa, não é que o Vitória vai chegar o Vitória chegar em 42, a chance do Santos chegar em 43 é maior, tá? E aí teve um impacto direto aqui também. Perceba que a chance de rebaixamento de todo mundo aumentou e a do Santos diminuiu 23 pontos Saiu percentuais. beliscando de todo mundo ali. Todo mundo aqui teve sua chance ampliada e a do Santos reduzida, tá? Inclusive o próprio Inter, né? Isso. E aí, Celso, esse pra mim é o ponto. Sob a ótica do Vitória, sob a ótica do Juventude, sob a ótica do Fortaleza. Pra mim, o Inter vira mais candidato ao rebaixamento do que o Santos. Se a gente for pensar em momento, acho que dá pra ver com alguma clareza, né? Até porque essa próxima rodada é uma rodada muito determinante.
Se o Santos confirmar o que eu falei e vencer o Mirassol, o Santos iria 39. O Inter tem um jogo muito complicado, ingressos esgotados no Castelão. Tá? O jogo do fico definitivo, Do Ceará, né? sabe, do Ceará, ou até de aproximação de, quem sabe, um sonho de Libertadores ou garantia de Sul-Americana. Você pode chamar esse jogo como quiser, tá? Mas o Inter pega o Ceará, depois tem um jogo em casa contra o Santos, confronto muito direto, o Santos jogando melhor que o Inter, Isso. e sai para 2 partidas fora de casa com Vasco e São Paulo. Ok, times da zona morta. É. Qual o peso disso aí, né? Entre zona morta e uma tentativa de 8ª vaga da Libertadores, que pode dar. O São Paulo tá nessa briga, né? Tão morta. Uma vaga na Libertadores, uma possível vaga na Libertadores. Aí vai estar mais claro como vai estar o O cenário, Vasco né? pode estar lutando por. Essa zona morta não é tão morta. Eu chamei de zona morta, talvez tenha sido um erro meu aqui, tá? É uma falsa zona morta. Porque você briga por uma vaga hipotética na Libertadores, mas que é provável. Tá? A gente depois já vai explicar isso. Vai ter um gráfico aqui sobre Libertadores e a gente explica melhor. E depois fecha com o Red Bull Bragantino em casa. Ok, um jogo. É pra ganhar. Red Bull Bragantino, que hoje está inserido nessa zona quase de Libertadores aí, mas é para ganhar. No entanto, é muito pior do que a tabela do Santos. É muito Primeiro, pior. tem um jogo a menos em casa. Só aí já é um Complicador. complicador, tá? Então, para mim, o Inter é muito mais alvo hoje do que o Santos. Então, atenção, torcedor do Vitória, torcedor do Juventude, torcedor do Fortaleza, tá ligado a alça, massa de mira, mudou. Esquece o pretinho branquinho ali do Santos e agora Foca é no mirar Inter. no Saci, mirar no Internacional. Foca no Inter, né? Deixa o Leão escolher, né? Já diriam. Mas... E o Leão agora é melhor escolher o Inter. Os tá? Leões, né? É os Leões, verdade. Os Deixa os Leões. Leões escolherem, né? Os Leões. Deixa os Leões escolherem. Mas vamos lá, Celso. Vitória, tá? Que viu o Santos ultrapassá-lo nessa paralisação da data FIFA e o Fortaleza tirar um pontinho ali de diferença. Ah, mas acho que machucou, viu? O Fortaleza, né? Mas o Vitória, agora ele tem um problema. Rodada para congelar. Vai pegar o Palmeiras no Allianz. O Palmeiras ficou 3 pontos atrás do Flamengo. Tem margem de erro nenhum aí pro Palmeiras, tá? Ainda que jogadores voltando de data FIFA, deve ter um Palmeiras. Uma janelinha ali, né? Uma versão melhor do que a que perdeu pro Santos, mas não uma versão full do Palmeiras, tá? Mesmo com o Leila Mandou avião. Os caras da seleção brasileira vêm. Uhum. Tá? Os que estão na Europa vêm. Mas eu não sei desgaste e todas as condições de jogo, tá? Depois disso, vem pro Recife. Tem que transformar esse jogo do Sport num jogo como se tivesse a casinha. Num jogo como se fosse em Salvador. Acho que mais do que isso, tem que enxergar o esporte como o que ele é, né? Nesse Isso. momento. Tem que colher os 3 pontos. É um time que você Porque vai lá e não e dá paga a pra conta gente de luz. considerar que o jogo do Santos contra o Sport é 3 pontos e do Vitória por ser na ilha 1 ponto. Não existe isso, tá? Se só fizer 1 ponto contra o Sport, Tá morto. possivelmente tá morto no campeonato, tá? Depois recebe em casa Mirassol, mesma grau de dificuldade do Santos, tá? Red Bull Bragantino fora e São Paulo na última rodada em casa. Aqui vai estar dependendo muito dessa lógica dessa última vaga da Libertadores. Hipotética última vaga da Libertadores. O próximo quadro deixa isso mais claro, tá? E o Fortaleza, Celso, tem que tirar algo da cartola para se reaproximar. Tá? Vencer o Bahia fora de casa é uma possibilidade. Mas o Bahia é o melhor mandante do campeonato. Somente. Tá? O cenário aí pro Fortaleza. E tá engajado também, né? Muito. Né? Todo jogo na Fonte Nova é casa cheia. É outra vibe. O cenário pro Fortaleza é tentar sair dessa rodada no pior dos cenários com um quadro parecido com o que tá aí, parecido né? com o que tá aí. Tá? Então é realmente focar muito. Como o Vitória dificilmente vence o Palmeiras, e se ele empatar, por exemplo, for a 36, é mais ou menos o quadro que tá aí, tem que focar muito em secar o Santos contra o Mirassol e torcer pro Ceará contra o Inter. Esquece. Veja. Esquece. Contra o Inter. Esquece, tá? Se quer alguma coisa, porque Palermo tentou transformar aquela reação num último tiro. E queira ou não, você sente seu time vivo, né? Você sai de um 3-1 para um 3-3, você sente seu time vivo no campeonato.
Aí depois, Atlético Mineiro em casa. Acho que um jogo fácil até. O Atlético Mineiro vai estar envolvido aqui já com final de Sul-Americana. Um jogo para 3 pontos, tá? Red Bull fora, Corinthians em casa, Botafogo fora. A reta final do Fortaleza sentenciado, né? Quase que com os 96% que Thiago Minhoca costuma dizer que chega no É o ponto não irreversível, né? retorno. Aumentou em 3 pontos a chance de queda do Fortaleza, tá? Então, esse é o cenário, Celso. Piorou muito o quadro, né? Pro Fortaleza, sobretudo, né? Pra Que todo distanciou mundo que do tá na zona Santos. de rebaixamento, Para né? todo mundo. Essa vitória do Santos foi muito inesperada. Eu acredito que o Vitória vai continuar fazendo o que tá fazendo, tá? Eu acredito que o Fortaleza vai continuar fazendo o que tá fazendo. E não vai ser E suficiente. é insuficiente. Pro Vitória, o pêndulo, se vai ser suficiente ou não, é o Inter. Porque eu acho que o Santos tem competitividade suficiente para seguir. E tabela, né? E tabela para seguir a mesma toada que o Vitória pode conseguir, tá? Então, seria o que aí? A gente fez aquele cálculo pro Santos, né? A gente enxerga aqui 6 pontos pro Vitória? Enxerga. 41, tá? Isso. Aí, ele tem que tirar da cartola mais 3 para ir para 44, tá? Um Red Bull. Ou 2. Veja só, dá. Tabela, veja só, dá para acreditar. O passo número 1 é vencer o Sport. Não, os 3 pontos do Sport estarem na conta. Se não tiver, possivelmente acabou. Vencer o Mirassol em casa. Porque se chegar, veja só, Celso, faltando 2 jogos, tu já ter 41. Um com São Paulo em casa, que não é grande coisa, um com o Red Bull fora, tá muito no jogo, tá? Tá muito. E aí fica um alerta pro torcedor do Ceará que tá assistindo aqui. Ganha logo do Inter, tá? Faça isso. Ganha do Inter para não correr o risco de você ter você chegar ali faltando 2 jogos, o Ceará com 42 ou 43 até, tá? O Santos com 42 e o Vitória com 41. Não é um absurdo isso que eu tô dizendo, tá, Celso? Não é um absurdo. Veja só. Vamos dizer que o Ceará empata com o Inter. Eu nem tava na cabeça de jogar essa bomba de terror aqui no torcedor do Ceará hoje, mas vamos lá. Fazendo as contas aqui. Empatou com o Inter, Ceará 43, tá? Ceará 43. Certo. Se nas próximas 3 rodadas o Santos vencer 2 jogos, 42. O Ceará ficar 1 ponto na frente do Santos. E o Vitória vencer 2 jogos, 41. Os dois enfrentam o Sport e jogam em casa com o Mirassol, que é duríssimo, tá? Mas tem uma chance em casa e tem o Sport. Certo. Então, ou seja, se confirmar o seu mando com o Mirassol, que é difícil, e fizer o básico contra o Sport, o Santos vai faltar. Na 36ª rodada, o Santos vai ter 42 e o Vitória 41, tá? Vamos dizer que o Inter empatou com o Ceará 38, ganhou do Santos 41 também. O Ceará vai estar faltando pegar Palmeiras e Flamengo. A tabela do Ceará sempre foi o grande asterisco E aí, das nossas análises em relação ao Ceará, né? E aí, esses 82% aqui, nos 43 pontos, se isso acontecer, já vai estar muito distante desses 82%. Percentual, né? Tá? Então, Celso, eu começo a ver que você tem que, hoje, fazer conta para 44%. Nunca ninguém pode fazer conta para 80%. Só quem tá no desespero. O Fortaleza pode. Porra, o Fortaleza, para chegar em 40, tem que ganhar 3 jogos, pô. Isso. Para chegar em 40. Isso. Sabe? Para chegar em 40, tem que ganhar 3 jogos. Então, 3 de 5, né? Então é muito mais complicada a situação do Fortaleza. Aí o Fortaleza tem que se abraçar com uma chance. Você diz assim, Fortaleza, fecha com 42, o cara assina agora aqui. Fecha com os matemáticos, né? Diz assim, 42 Fortaleza, pra não jogar mais. Sai do campeonato agora. Silvio Santos, né? Sai do campeonato agora. 42 pontos. Não tem nenhum torcedor do Fortaleza que não assine. Porque 42 pontos é somar mais 11 pontos. Pô. Isso. Tá? Seria uma super transformação do Fortaleza, tá? Aí, Celso, só pra destacar aqui, o Red Bull é 8º, tá? E se é 8º, obviamente tá no jogo. E eu vou explicar agora que jogo é esse, tá, Celso? Esse é o nosso quadro de acompanhamento da disputa pelas vagas na Libertadores, tá? Lembrando que, nesse momento, a Libertadores vai até... Tem um G7. O 7º colocado, tá? Sendo que o 4º e o 5º estão indo direto
para a fase de grupos. Isso está gerado por conta da final da Libertadores Entre Flamengo e Palmeiras, tá? Tudo que aconteceu nessa rodada, ou melhor, nesses jogos adiados que foram jogados, não interferiu em nada nessa disputa aqui, tá? Pela distribuição desse G7 que para mim está consolidado, tá? Esses 7 clubes vão jogar Libertadores, tá? Eles vão jogar Libertadores. Com a disputa muito intensa, Bahia, Botafogo e Fluminense pela vaga na fase de grupos, tá? Só que o G8 é uma possibilidade muito concreta. Precisa que Cruzeiro e agora Fluminense, porque o Fluminense está meio que estável, não vai baixar disso. Se um deles ganhar a Copa do Brasil e cada um tá de um lado da chave. O Cruzeiro joga a semifinal com o Corinthians, o Fluminense contra o Vasco, tá? O detalhe é que isso só começa quando acabar o Brasileiro, essas semifinais. Então, haverá uma disputa por essa vaga hipotética aqui, tá? Esses 45 pontos que o Red Bull Bragantino tem, que são a 8ª posição, hoje é a porta de entrada para uma Libertadores. E aqui eu volto à classificação, Celso. Você vai ter Red Bull Bragantino, 45, um jogo a mais. São Paulo, 45, tá? Atlético Mineiro, 44, um jogo a mais. Mas o Atlético Mineiro está na outra frente, que é a final da Sul-Americana contra o Lanús, tá? Mas um jogo único contra o Lanús, longe de ter favoritismo aí pro Atlético. Então, ele deveria se garantir focar por mais daqui, tá? Essa derrota que ele teve pro Red Bull Bragantino nessa rodada pesou muito. Vasco com 42, Ceará com 42, Corinthians com 42. Para mim, esses 3 times matematicamente estão dentro desse jogo. O Ceará, pelo peso da tabela dele, a gente enxerga menos possibilidades do que Corinthians e até do que Vasco, tá? Mas existe uma briga aqui. Sim. E é impressionante que o Red Bull Bragantino fez a conexão das últimas rodadas com as primeiras, tá? Muito lastro das primeiras rodadas. Hoje tem uma possibilidade aí de 8ª posição, que pode dar a Libertadores, um sonho para o Ceará. Mas por que não? Se vencer o Inter, chega aos mesmos 45, tá? E aqui eu queria destacar o seguinte, Celso. São Paulo, Vasco, tá? Volto à tela. Vasco, São Paulo. Isso pode virar um inferno para o Internacional. Tá? Exato. Isso pode virar um inferno para o Internacional. Vasco, São Paulo, Red Bull Bragantino. Tá? Cuidado Internacional, tá? É o time a ser perseguido, né? É o time... Esses percentuais aqui da UFMG de chance de queda, às vezes eles são traiçoeiros, tá? Para mim o foco tá muito mais no Inter hoje, tá? Do que no Santos. Até na projeção Inter e Vitória, eu já tenho dúvidas se eu não acho que o Vitória tem tabela e, sobretudo, vento a favor nesse momento. Torcida mobilizada, sabe? Resultados acontecendo, sabe? Queira ou não, consegue o resultado ali. O Botafogo foi difícil, empatou. Diferente do Inter, que me bota 2-0 contra o Bahia, que poderia ter dado empate, né? uma aliviada nisso e toma empate. Esse meu discurso só muda se o Inter chegar agora no Castelão e trocar o resultado. Vencer o Ceará no Castelão. Tá? Que é um resultado factível. O Ceará é um time igual. É o mérito dele e é o demérito dele. É o teto. O time da zona de rebaixamento em frente ao Ceará considera que é um time igual. O time do meio da tabela em frente ao Ceará considera que é um time igual. Só que o problema é que quando ele enfrenta o primeiro colocado, ele se considera igual, ele consegue se fazer igual. Exato. Então, o Ceará é o seguinte: 38 rodadas, 38 jogos abertos. Impressionante. Tá? Ele pode perder do Juventude em casa, tá? Ele pode empatar com o Sport na ilha, e aí ele pode ganhar do Cruzeiro em Minas, tá? O Ceará é isso, ele joga 38 jogos. A questão é, sempre que precisa, sempre que precisou ele até responde, aqui, ele respondeu, né? E eu acho que ele vai responder contra o Inter, tá? Não tem um ingresso para se comprar em Porto Alegre, mas ele não é por isso que ele toma um verniz de um time capaz de pegar o Inter, se impor, né? Aí o Ceará é muito da curva do jogo, sabe, Celso? O Ceará eita, cruzou, eu achei o gol, pronto, tá? Normalmente acabou, tá? Fez 1-0 ali, normalmente acabou, mas
ele também já sofreu em jogos em que o placar não foi construindo o placar, ele leva um gol. Nos jogos ali no começo, perdeu do Mirassol assim, depois perdeu do Juventude, do Atlético Mineiro, Corinthians, foram jogos que o Ceará se complicou em casa, tá? Por roteiros parecidos. Então é isso. Atualizada a Série A. Espero, galera, que vocês tenham curtido aqui esse conteúdo, tá? Se você gostou aqui desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, diga aí o que é que você está achando das nossas análises, das nossas projeções. E se você puder compartilhar aí o nosso conteúdo com alguém, ficaremos eternamente gratos, porque isso, dessa forma, você nos ajuda a ampliar o nosso alcance. Um forte abraço e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.